Macumba pega? Você já parou para se perguntar se macumba pega? Você sabe qual a diferença entre um mago e um feiticeiro? Você sabe como funciona a magia no ponto de vista espiritual? Você sabe o que é magia? Esse livro aqui, Magos Negros, de Robson Pinheiro, ditado pelo espírito Pai João de Aruanda, é um livro fundamental e vem trazer pra gente a resposta a essas perguntas. Primeira coisa, vamos explicar, segundo o Pai João, o que é um mago e o que é um feiticeiro. O mago é aquele que tem conhecimento milenar, que foi iniciado. Ele, através dos seus conhecimentos, ele conseguiu força mental suficiente para conseguir agir magneticamente nos fluidos, nas formas de pensamentos, nos elementais. Você sabe o que são elementais? Escreve aqui no comentário para mim se você não sabe, porque se você não souber, você vai ficar bastante curioso ao descobrir o que é. Os magos, então, eles são como se fosse uma seita, como se eles tivessem se iniciado, ele fala muito na Grécia Antiga. E através desses conhecimentos específicos, eles sabem agir na natureza e em todas essas coisas que eu falei para vocês. Forma, pensamento, os elementais, sobre os fluidos, sobre a matéria, enfim. E eles conseguem, através de manipulações, focar o pensamento no alvo deles. Eu tô falando alvo porque aqui a gente tá falando dos magos negros e dos feiticeiros que usam do conhecimento que eles têm para praticar o mal. A gente não tá falando daqueles magos que conhecem a magia, que conhecem como fazer e como desfazer magias, mas usam seu conhecimento apenas para o bem, para desfazer, muitas das vezes, e para manipular as energias em favor do outro, segundo os desígnios de Deus e conforme o merecimento de cada um. Então, há aqueles que trabalham, por exemplo, nos centros de Umbanda, preto velhos e caboclos, que têm conhecimentos de como lidar com essas energias, como manipular esses elementais, e eles usam para a prática da caridade. Uma ressalva que o Pai João faz é que nem todo espírito evoluído necessariamente passou por esses conhecimentos, né? Nem todo espírito que evoluiu necessariamente conhece sobre feitiçaria, sobre manipulação e magia, sobre manipulação de energia. A magia nada mais é do que a manipulação de energia com o foco mental e emocional do manipulador. Como eu falei para vocês, o mago é aquele que tem essa força mental na cabeça. Por ele sozinho, pelos conhecimentos dele, ele consegue produzir o efeito no alvo que ele quer, tá? Sem precisar de nenhuma ferramenta. O que é diferente do feiticeiro. O feiticeiro é aquele que não tem esse conhecimento, ele não foi iniciado, ele conhece uma coisa ou outra, mas ele não sabe por si só fazer com que a sua mente chegue sozinha com força suficiente para atingir o alvo. Então, o que ele precisa? De catalisadores de energias para ampliar o seu emocional e o seu mental para que atinja o alvo que eles querem ou que eles foram contratados para fazer, enfim, porque a gente sabe que existe, infelizmente, esse tipo de prática. Então, eles utilizam de animais mortos, de sangue, de indumentários. Quanto mais tiver o ritual... Eu estou falando, gente, de religião não, tá? Eu tô falando de feitiçaria, de pessoas que aceitam trabalhos pra, fazer coisa pro outro. Não tô falando de nenhuma religião. Tô falando de magos negros e feiticeiros que não necessariamente estão em religião nenhuma. Até porque o Pai João trata os magos como cientistas. Ele compara, porque eles conhecem a alquimia das coisas, tá? Já os feiticeiros não têm esse conhecimento, então eles utilizam de catalisadores, coisas que vão fazer com que a energia daquele alvo seja trazida com mais força e ele consiga moldar o emocional e o mental. Mas isso a gente entendeu. Mas macumba pega? Será que isso que eles vão fazer vai funcionar? Vai pegar em mim? Eu vou falar pra vocês o que o Pai João fala nesse livro aqui, tá? Magos Negros, do Robson Pinheiro, pelo Pai João de Aruanda. Como que nós podemos fazer para nos proteger dessas investidas? Então, gente, depende. Sabe por que depende? Porque depende de quem é você. Quais são seus pensamentos, quais são seus hábitos, o que você faz.
de bom e de ruim. Você atrai para você de acordo com a sua vibração. É óbvio que se há uma energia maléfica enviada para você, você pode em algum momento de oscilação vibratória, que nós todos estamos sujeitos aqui, porque, né, nós oscilamos, não somos perfeitos, você pode receber essa carga aí energética e ela trazer algum malefício momentâneo para você. Porém, se você é uma pessoa que vive a sua vida de maneira correta, se você tá em dia com as suas orações, né? A oração é fundamental, tá? E essa é uma das dicas que o Pai João fala sobre a proteção contra essas feitiçarias, macumba, magia, enfim, do jeito que você queira chamar. Então, a oração, ela é o seu escudo protetor e, principalmente, a forma como você se conduz na vida. Se você é uma pessoa que vibra nessa sintonia, se você também faz mal para os outros, se você também deseja, se você pensa, se você se enquadra nessa vibração, ela vai te abraçar, né? E você, enfim, vai receber toda essa carga. Agora, se você é uma pessoa que anda conforme o Mestre Jesus ensinou, ou pelo menos o mais próximo que você consegue disso, você tem a proteção. Eu vou ler para você o que exatamente ele fala, porque ele diz que existem técnicas sim para se desfazer o mal, mas que tudo é inútil se não houver uma reforma íntima. Não adianta você ir num terreiro de Umbanda, pedir lá pro pessoal, pros espíritos que lá trabalham para desfazer, ou você ir no centro de Kardec, né, tomar um passe, que é o centro espírita, para tirar a magia, a macumba que mandaram para você, se não houver reforma íntima, se você não mudar a sua forma de ser, é tudo paliativo. Não há mudança de fora para dentro. A mudança é de dentro para fora. Você mudando a sua sintonia, você muda o que você atrai. Olha só o que ele fala. Ele pergunta, em função do que foi dito até aqui, como podemos nos preservar contra os malefícios da magia negra, da feitiçaria e de outros métodos que visam prejudicar o ser humano através da manipulação energética e magnética? Aí ele fala aqui, tá? Eu vou resumir para não ficar muito grande. Minha posição ainda é a defesa dos métodos empregados por nosso Senhor Jesus Cristo, quando se viu assaltado pelas forças das trevas. Orar ainda é o melhor remédio contra as investidas do mal. Além de o poder da oração nos elevar à conexão direta com a força suprema que rege o universo, a qual chamamos Deus e Pai, uma vivência sadia, de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor em seu Evangelho, faz com que se erga um tipo de aura ou barreira em torno de nós, dificilmente permeável nos ataques dos representantes do mal. Então, o seu escudo é a sua vida em Cristo, é como você vive. Você vai ter escudo para o mal se você for bom, né? Senão você está atraindo aquilo que lhe é semelhante. Naturalmente, não fala a respeito de uma vida dissimulada, que seria incoerente com a proposta de renovação do Evangelho. Entretanto, uma vez que nós ainda não conquistamos uma vivência superior, ou seja, aqui na Terra nós somos espíritos ainda em estágio evolutivo inferior, com o máximo de fidelidade à política divina expressa nas palavras do Cristo, ao menos se espera de cada um de nós uma postura coerente com ideais que afirmamos professar. Eis a receita mais segura e eficiente para evitar abordagens indesejáveis de caráter extrafísico energético. Aí ele vai continuar dizendo que existem sim técnicas para desmanche de magia, de feitiçaria e de seus derivados, que ele chama de antigoécia. Mas aí ele fala, é forçoso reconhecer que somente a revisão dos valores, a adoção de uma postura íntima sadia, a vivência superior baseada nos princípios e fundamentos do Evangelho produzirão em torno da criatura humana um escudo de altíssima potência contra as tempestades energéticas que vez ou outra visitam meus filhos em sua trajetória pelo mundo. Então, o seu maior escudo é você, a sua oração e a sua vivência em Cristo. Então, quando te perguntarem, macumba pega? Você fala, depende. Como você se comporta diante do mundo? Qual é o seu... qual é a sua contribuição para esse planeta? Você está vibrando no bem? Você está vibrando no mal? Como você está?